Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Eu sou Rodolfo Rossi, estou aqui com meu amigo Juliano Amaral e hoje vamos tratar sobre o livro Gêneros Orais e Escritos na Escola, que é de autoria de Bernard Chinelli e Joaquim Dous, dentre outros colaboradores que contribuíram decisivamente para a produção dos textos aqui trabalhados. Este livro ele foi publicado pelo Mercado de Letras, né, uma editora brasileira, no ano de 2004, e trata-se de uma tradução produzida por Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Na introdução, né, as nossas tradutoras, elas já trazem o contexto de produção da obra, bem como a sua utilidade, né, para os leitores brasileiros. E elas vão ressaltar que ela tem o poder de ajudar professores e formadores de professores a encontrarem encaminhamentos e possibilidades do ensino de gênero textual. Este que é tão importante e tão presente nas práticas escolares do nosso país. Muito bem, as autoras vão então, né, ressaltar que existe uma dualidade na percepção do texto. De um lado, há aqueles que acreditam que ele é um material empírico, um produto em si que tem como finalidade a sua própria construção, e de outro, pessoas que vão dizer, por exemplo, que ele é um suporte, né, para o desenvolvimento cognitivo dos escritores, quer dizer, ele se torna uma ferramenta de construção, de capacitação mental e comunicativa. É claro, né, que esses conceitos eles não são estanques, né? Eles não são sempre divididos, mas que um atua sobre o outro, ainda mais tratando-se aqui, né, de um assunto voltado para as humanidades, como nós sabemos, que são sempre muito plurais, muito abertas, né, muito dinâmicas. Então, né, tendo em vista essas funcionalidades do texto, a pergunta das autoras passa a ser a seguinte: como nós podemos categorizar textos, né? Como vocês sabem, e como o Ju vai explicar também daqui a pouco, né? A gente tem uma distinção entre tipos e gêneros textuais, que vai ser uma pauta nossa aqui do podcast de hoje. Vamos dizer, esses conceitos, eles buscam de certa forma definir os textos. Mas afinal, é possível generalizá-los? Eu tenho grandes ressalvas com isso e já enchi bastante o saco do Juliano com discussões a respeito. Por exemplo, um poema para mim, né, ele não pode ser só descritivo. Ele tem muitas outras funções e ele também, né, vai ressaltar a linguagem como instrumento artístico, não só, né, pelo seu poder comunicativo, mas também pela forma de composição, pela estruturação dessa linguagem e assim por diante. Então, as nossas autoras vão falar justamente que essa é uma das questões que a gente tem que desenvolver em sala de aula, né? Como que esses textos, na verdade, são plurais, são dinâmicos. E isso, portanto, vai fazer com que os nossos alunos evoluam na construção linguística deles. Os gêneros, portanto, eles são responsáveis, né, por desenvolver as capacidades cognitivas dos alunos, bem como instrumentalizá-los com formas e estruturas específicas de produção textual, para que eles possam, vamos dizer assim, se expressar nas diferentes plataformas, nos diferentes campos e espaços da nossa sociedade e da sua maneira pessoal, né? Vamos pensar que os gêneros, eles são convenções sociais, mas que o autor também coloca ali a sua identidade. Ju, como é que você vê essa percepção, né, do nosso livro, né? Como é que você entende essa construção que nós estamos trabalhando aqui? Primeiramente, antes de tudo, você para, viu, que essa história de que você me enche o saco. Você sabe que você nunca me enche o saco. Muito bom dia pra você, meu querido amigo ouvinte. Muito bom dia pra você, meu grande querido amigo Rodolfo. Bom, vamos pensar um pouquinho nesse assunto que você falou sobre essa distinção entre tipo e gênero textual. Tipo textual funciona de fato como uma escolha discursiva, ou seja, uma postura que o autor vai adotar diante do texto para escolher aquilo que ele melhor quer transmitir. Cinco são, com concordâncias ou discordâncias, os tipos textuais existentes: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Isso não significa, porém, que esses tipos sejam estanques e não se misturem, ou seja, um autor não fará um texto puramente narrativo, ou puramente descritivo, ou puramente expositivo. Já a questão do gênero textual, que é de fato mais um resultado nessa brincadeira entre tipos, aí sim a gente está falando de algo mais estrutural. Ou seja, há aqui, na noção de gênero textual, uma estrutura concreta, ou seja, que a gente pode delimitar, dizer o que é e o que não é,
e compartilhada, porque não há uma posse específica desses gêneros, esses gêneros pertencem a todos. Todos nós, enquanto indivíduos instrumentalizados da língua oral ou escrita, nós temos essa capacidade de produzir textos em gênero. Já para a gente falar um pouquinho mais do texto, a gente tem que levar em consideração esse contexto, que foi o que as próprias autoras trouxeram. O contexto da produção do texto de Chinevely e de Dawes é o contexto francês. É um contexto do qual o nosso contexto social e estudantil, escolar brasileiro, se inspirou bastante. No entanto, isso não significa que não existam algumas pontas soltas entre os dois sistemas que podem gerar algum tipo de ruído, talvez. Isso que eu digo não é somente a respeito do contexto desse texto, mas textos teóricos em geral às vezes trazem alguns ruídos em relação ao contexto da nossa prática. Você, meu querido amigo docente, deve ter se lembrado de algum exemplo, de algum texto que você leu, que quando você leu, você dizia: poxa vida, mas esse contexto no qual esse cara aqui está apresentando esse projeto é inexistente. Eu não consigo replicar isso da maneira que ele replica. Como eu posso adaptar isso para o meu contexto? Eu garanto a você que nenhum professor trabalha num contexto ideal ou idealizado, sem rebeldia, sem disciplina, sem apatia, com todos os materiais necessários e disponíveis, com todas as autorizações, sem a turbulência que ora vem do Estado, ora vem dos pais. Ou seja, pensar nesse contexto que os autores estão trabalhando aqui, nos planos que eles vão apresentar mais adiante, é pensar um pouquinho como o nosso contexto ele é ausente dessa perfeição. Então, pensar um pouco nessa questão do contexto é pensar em como nós, enquanto docentes, a gente tem que se adaptar para trazer o melhor para a nossa prática. Às vezes, isso é um trabalho muito difícil, só que é um trabalho que não pode ser negado, porque se a gente tenta replicar contextos inexistentes no nosso contexto, o resultado não só não vai ser esperado do contexto ideal, como vai ser o pior resultado esperado dentro do contexto que a gente tem. Você pensa um pouquinho por esse lado também, Rodolfo? Com certeza, né, Ju? Inclusive porque, né, estando em sala de aula, perpassando as experiências como docente no dia a dia, a gente sabe muito bem que, por vezes, né, a teoria dá conta da prática, mas por outras não. E, evidentemente, a gente tem que ter uma adaptação, uma releitura, né, a partir da nossa realidade particular e principalmente, né, tratando dos nossos casos específicos do Brasil que a gente vive. Falando, evidentemente, do Brasil, né, das práticas de ensino brasileiras, eu acho que tem algo muito interessante que é colocado aqui no primeiro capítulo, né, pelos autores, que é a ideia de que nessa escola francesa que o Brasil busca imitar bastante, foi se abandonando, né, a ênfase no tipo textual para elevar a ênfase no gênero textual. Porque enquanto o tipo, né, ele está preocupado em mostrar uma postura enunciativa, o gênero ele assume múltiplas formas, ele é multifacetado e ele é infinito. Quer dizer, os gêneros eles vão sendo criados de acordo com as necessidades de desenvolvimento de textos específicos na nossa coletividade. Por isso, né, como o gênero tem uma tríade aqui, vocês vão perceber na minha fala que os nossos autores trabalham bastante com tríades, né? O gênero ele tem uma finalidade, ele tem, né, a relação com os destinatários, quer dizer, a gente tem um objetivo comunicativo, né, de influenciar esses destinatários a algo ou que eles assimilem algo a partir do nosso texto, e um conteúdo. Logo, se nós temos finalidades, né, destinatários e conteúdos, nós estamos aqui tratando bastante da noção de praticidade, da utilidade desses textos e, portanto, né, o vislumbre de totalidade, quer dizer, a noção de que existem vários gêneros e diferentes gêneros, nos leva a crer que o aluno instrumentalizado é aquele que conhece a maioria deles e sabe, mais ou menos, ao menos, aplicar esses gêneros, né? Vejam, para os nossos autores, nós temos de um lado a questão psicológica da produção e assimilação de um gênero a partir da leitura e a situacional, porque pensando que o texto ele tem uma função de instrumento, ele está sempre entre o sujeito e a situação, porque o sujeito não só é aquele que produz o texto, que vai colocar a intenção e a pessoalidade dele ali, bem como ele pode ser aquele que recebe um texto e que, portanto, nessa recepção ele se torna um construtor ativo do sentido do texto. A situação, por sua vez, é quando, por exemplo, nós nos deparamos com uma reportagem e sabemos que
o modo com que ela trata daqueles dados, a apresentação dos dados e assim por diante, tem como função situar o leitor naquela notícia. Veja só então, né? A gente tem aqui uma função individual e outra social na produção dos gêneros textuais. E, portanto, esse é o grande valor deles para as práticas escolares. Porque, vejam, gênero, ele vai promover o desenvolvimento da linguagem na concepção dos nossos autores, porque ele nada mais é do que a conceituação de artefatos de troca. Os textos são trocados entre indivíduos. E quando nós fazemos isso, por exemplo, né, a gente identifica características, traços dos autores, dos leitores, né, o que os leitores esperam. Vamos pegar um exemplo simples, né? O estilo, por exemplo, a marca de um escritor, a gente sabe que está lendo Machado, a gente sabe que está lendo Drummond, a gente percebe o estilo deles, a gente percebe como eles escrevem e, portanto, né, a composição ganha cores. É muito interessante quando o aluno, na relação com o professor, por meio da mediação do professor com o objeto de aprendizagem, ele consegue produzir um objeto, ler um texto diferente, entender a construção daquele texto, e aí, a partir desses conceitos, dessas percepções, né, que vão sendo internalizadas no processo educativo, ele avança. Ele consegue ter um processo cognitivo em relação à língua e linguagem mais prolífero. Ele vai avançar em relação aos gêneros que ele consegue acessar. Então, ele vai conseguir acessar gêneros mais complicados, mais complexos, né? E assim por diante. Então, a gente tem que pensar, né, justamente nessa construção textual que vai nos fornecer aí suporte não só para mergulhar nesse universo das letras, mas também para mergulhar em outros universos, porque evidentemente, né, uma das formas historicamente consagradas e contemporâneas de se adquirir conhecimento, seja da área que for, matemática, física, biologia, química, em outra língua e assim por diante, é por meio da assimilação de textos. Ju, chegamos à seguinte questão para você então. Dá para comunicar sem gêneros textuais? Perfeito, Rodis. Bom, quem já nos acompanha há um tempo e já teve a oportunidade de ouvir outros episódios, sabe que a resposta é um grande e sonoro não. Isso acontece por um seguinte fenômeno. Os autores do texto vão retomar aqui, mas isso já foi dito por inúmeros linguistas e já foi debatido, como eu disse, em episódios anteriores desse podcast. Não existe texto sem gênero e não existe comunicação sem texto. Logo, isso torna impossível a existência de comunicação sem gênero textual. Desde uma receita de bolo até uma monografia, todos esses formatos são estruturas prévias, bem determinadas e que diferenciam a função social de um da função social de outro. Dito isso, a gente precisa voltar para o texto e pensar um pouquinho nessa distinção entre oralidade e escrito. Bom, os autores vão falar bastante nessa segunda parte, precisamente, sobre o gênero textual oral. Eles determinam o texto oral como toda e qualquer realização ou construção de ato de fala dentro de uma ampla gama de bases mínimas para a comunicação falada. E isso vai do monólogo ao diálogo, passa pela apresentação, pelo telefonema, pelo podcast. O texto oral tem como uma das suas principais características o uso direto do aparato físico humano para sua realização. Isso não se restringe, porém, à força da fala. A gente não fala somente pelo nosso aparato vocal. A gente transmite ideias com gestos, com posições, com expressões faciais. O conceito de texto oral é algo que os autores não dizem, mas a gente já tem aquela maturidade para entender. Pode e deve ter consigo o conceito de texto sinalizado. Se a gente for levar em consideração que ambos compartilham dessa característica de uso de aparato expressivamente humano para a transmissão de sentidos, para a construção de textos, dentro de um espaço social real, ambos estão bastante aproximados. Outra característica que é compartilhada de ambos e que diferencia, segundo os autores, o texto oral do texto escrito, é o fato de que o texto oral carrega consigo a efemeridade. É impossível que a gente reproduza uma fala duas vezes do mesmo jeito, salvo mediante uso, isso vale para o texto falado e
para o texto sinalizado o uso de aparatos tecnológicos finos, como um gravador de vídeo, um gravador de voz. Isso não significa, porém, que o texto escrito também não seja portador do aspecto efêmero. Porém, o formato escrito demanda consigo o registro, que é a principal característica que não necessariamente é demandada no texto oral e no texto sinalizado. A gente não precisa registrar um texto oral, a gente não precisa gravar um texto oral para que ele seja um texto. O simples fato da gente executar esse ato de fala ou de sinalização transforma ele num texto. Nesse sentido, se a gente já fez essa distinção bastante interessante entre o que é um texto oral e o que é um texto escrito, vamos pensar um pouquinho no ensino desses textos dentro da sala de aula. E como é que a gente transforma esse gênero textual em objeto de ensino? Isso se faz, de acordo com os autores, através dessa concepção de uma organização pedagógica do objeto em uma sequência didática, a qual, obviamente, alguns conceitos são imprescindíveis. No primeiro momento, a gente tem 3 conceitos que são imprescindíveis para a gente transformar o gênero textual em um objeto de ensino. O conhecimento direto é a principal característica, porque nós, enquanto docentes, a gente tem que saber diferenciar os gêneros entre si. A progressividade na complexidade dos trabalhos também é muito importante. O texto traz uma tabela, na qual ele elenca alguns gêneros orais escritos a serem trabalhados do primeiro ao nono ano em um crescendo, em uma progressividade. Porque isso evita, por exemplo, que nós, professores, num primeiro ano do ensino fundamental, trabalhemos com uma monografia e que lá no terceiro ano do ensino médio a gente venha trabalhar o que é uma receita de bolo. Percebam que a complexidade no grau da escrita, ela é diferente. Então a gente precisa trabalhar sempre com aquilo que é menos complexo para aquilo que é mais complexo. Isso leva também a um terceiro fator muito necessário para a gente levar em consideração a criação dessa sequência didática, que é a variação. Se eu tenho uma sequência didática que trabalha sempre com o mesmo tipo de exercício, eu tenho um problema, porque meu aluno que já aprendeu a dominar esse tipo de exercício não vai conseguir crescer. Bom, como é que a gente faz essa sequência? Começamos pela produção inicial, que é uma sondagem básica do professor para tentar saber até onde aquele aluno vai, o que ele sabe, o que ele não sabe. Nesse sentido, depois que a gente tem o resultado dessa produção inicial, a gente parte para uma modularidade, ou seja, a criação de uma sequência em módulos, de modo que a gente possa sempre garantir que o aluno terá algo novo a aprender. No fim, depois de todo esse processo de ter uma produção inicial, uma sondagem inicial e ter módulos preparados para atender às características que essa produção inicial nos indicou, a gente parte para uma produção final que vai aí de fato ser capitalizada pelo professor e pelos estudantes para que ele tenha noção daquilo que ele avançou e para que o professor saiba aquilo que ele conseguiu fazer o aluno avançar. Nesse sentido, outros fatores linguísticos, por exemplo, como a ortografia e a gramática, podem e devem ser abordados durante essa sequência, mas nunca de modo a interrompê-la. Bom, a gente ficou aqui bastante pautado nessa questão da sequência didática, mas ela falta um pouco na sequência da oralidade. E a oralidade, onde é que ela entra nisso? O autor ele vai mostrar, através de uma pesquisa direta com alguns professores franceses, acho que cerca de 50, que esses professores têm uma certa dificuldade em compreender o que é a oralidade de fato e qual o papel dela dentro da sala de aula. Ele vai mostrar que são 3 as bases principais através das quais esses professores pensaram o ensino de oralidade dentro da sala de aula. Temos a oralidade que se aponta como uma materialidade, ou seja, como um modo de comunicação direto, vocal ou sinalizado, efêmero. O segundo conceito é de espontaneidade, ensinar o aluno a expressar o que ele quer, dizer o que ele pensa. E o terceiro conceito seria o de normatização, de ensinar o aluno a se expressar do jeito certo, a falar de um jeito certo. Percebam que esses 3 conceitos não completam, não encerram a ideia de gênero textual e tratam a oralidade como um conceito livre da noção de gênero, o que é uma falácia, o que é inevitavelmente errado. Não há comunicação oral também sem a ideia de gênero. Então, falta a ideia de que a oralidade é também uma produção textual. Ela está suscetível a essas ideias básicas do gênero textual, a qual também estão suscetíveis os textos escritos, e que os textos sinalizados, os textos falados, não podem se distanciar dessa ideia de que o gênero é parte extremamente crucial, tanto na execução quanto na aprendizagem desses conceitos. Legal, Ju, ótima explicação. Pois bem, acho que para fechar, a gente poderia falar um pouquinho sobre os planos didáticos propostos, pelos nossos autores e que aparecem nos últimos 3 capítulos do nosso livro, Exposição oral, a narrativa de enigma e o terceiro, o debate. É muito interessante pensar, por exemplo, na narrativa de enigma, porque, veja, a gente de certa forma quer fazer com que os nossos alunos consigam produzir as próprias narrativas.
E o enigma, que no caso é bem interessante para isso, porque os nossos autores vão denominar a narrativa de enigma aquelas em que há um mistério a ser solucionado e que, portanto, prende a atenção do nosso leitor. Há vários casos, como por exemplo a gente pode citar Agatha Christie, né, que é uma escritora bastante reconhecida por esse tipo de literatura. E como que os nossos autores propõem uma sequência didática para tanto? Né, eles dizem o seguinte: olha, a gente vai então começar o nosso curso dando uma introdução de uma história, né, de uma narrativa de enigma e uma conclusão dessa mesma história. E vai pedir para que os alunos eles produzam, né, todo o percurso de uma ponta a outra, né? Então, por exemplo, pensar, né, como que a gente pode tornar os personagens, né, em seres questionáveis, né, que geram dúvida em relação à sua índole, né, para manter o quê? As expectativas altas, para prender a atenção do nosso leitor. Ao longo do desenvolvimento da narrativa, por exemplo, pensar em um título para ela que evidentemente não vem de imediato, mas sim na autoconstrução do texto, né, ao longo do desenvolvimento desse texto. E assim, como que a gente pode fazer, né, a verossimilhança desse texto? Quer dizer, como que a gente pode fazer com que o nosso leitor acredite que aquela personagem que a gente selecionou para ser o elaborador do enigma, né, o gerador desse enigma, para que a gente possa colocá-lo ali como o causador do problema e, portanto, né, gerar uma resolução bacana. Então, vejam, é uma proposta bastante interessante no sentido de fazer com que o aluno pense e repense estratégias para tornar o seu texto atrativo para o leitor. Outro exemplo legal é o do debate. O debate, como a gente sabe, ele é um gênero oral, né? Ele acontece em rodas, por exemplo, em que há a atuação de diversas pessoas, e ele toma alguns níveis, né? Ele se torna mais interessante quando os assuntos conseguem aprofundar-se em alguns níveis, como o psicológico, o cognitivo, social, o didático, né? Quer dizer, o assunto ele ganha relevância de acordo com o impacto que ele gera no indivíduo, no seu comportamento racional, na sua percepção social, na sua percepção moral e assim por diante. Então o debate, né, ele é uma sequência didática, quando bem elaborada, que vai buscar, na visão dos nossos autores, essas percepções. E há inúmeras formas de debate, né? Há inúmeras dinâmicas que podemos colocar para um debate. Pensando nisso, né, eu até achei interessante falar um pouquinho da experiência pessoal, porque ao longo, né, deste ano, né, de 2022, eu busquei, assim, dinamizar, né, algumas formas de ensino e trouxe não só o debate, mas também a entrevista, né, como gêneros orais passíveis de processos de ensino e aprendizado, né, para a sala de aula. E tive experiências muito interessantes, né? Por exemplo, no debate, promovi, né, uma dinâmica com um primeiro colegial e um aluno, em determinado momento da discussão, ele havia sido designado, né, para defender um ponto de vista e em determinado momento ele abriu mão desse ponto de vista e disse: olha, para mim tá errado, não consigo defender. E o que para muitos poderia ser um problema, né, ali na situação se tornou, na verdade, um mecanismo de ensino. O debate, ele foi para esse lado, né? Como que algumas profissões, como por exemplo, advogados, etc., devem e precisam assumir posturas, às vezes, que não têm a ver com a própria crença, mas que são exigências da profissão que você cumpra, né? Então, veja, isso é bem interessante, né? A gente trabalhar um gênero oral, que muitas vezes ele pode ser registrado ou não, mas que vai trazer aí essa dinâmica da ação cognitiva da produção de gêneros textuais. Na outra ponta, né, no caso das entrevistas, né, eu produzi, né, em turmas do 9º ano, né, eu possuo atualmente 3 turmas de 9º ano, um ciclo de entrevistas. Então, primeiro eu preparei eles para uma dinâmica de entrevistas e depois convidei profissionais de diferentes áreas para serem entrevistados por eles. E vejam só, por mais que eles prepararam perguntas de acordo com o briefing ou o currículo desses entrevistados, evidentemente, na hora da ação, na hora de se expressar, de produzir esse texto oralmente, né, a coisa ganhou um novo tom, ganhou uma nova complexidade. E é muito interessante perceber que nessa dinâmica, né, de promover um diálogo com pessoas para além da área escolar, que tem muito a oferecer, inclusive, né, a este âmbito, né, eles foram ganhando conhecimento, mas, sobretudo, experiência de como produzir.
de como eu posso melhorar e assim por diante. Então acho que isso é bastante produtivo, né? E apesar das sequências didáticas, por vezes, não só as do livro, mas também que nós, professores da realidade, propomos, não saírem exatamente como a gente imaginou, ou não serem construídas completamente da maneira que elas deveriam, elas sempre são muito agregadoras por essa relação entre o fazer e o colocar em prática o que eu fiz, né? Eu acho que isso é muito interessante e que o livro aborda de uma maneira bastante expressiva e que, portanto, né, alimenta bastante essa discussão. Amigo, eu acho super interessante seu exemplo, não só porque ele trata sobre uma concretização, né, de um plano de ação de um professor dentro de uma sala de aula, em um contexto que não é o contexto trazido pelo texto, mas também porque você acabou lidando aí com o imprevisto. Eu acho bem interessante que, para algumas outras práticas em que isso seria considerado um sinal negativo, um problema, na sua prática de improviso, virou algo positivo, uma solução. Acho que é bem interessante esse exemplo que você trouxe. Bom, para você, meu grande querido amigo ouvinte, nós ficamos por aqui. Lembrando sempre que você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, podcastcorujale@gmail.com. Repito, podcastcorujale@gmail.com. Lembrando que esse mês a gente fez uma estreia de baseada em várias plataformas. Estamos no Radio Public, estamos no Castbox, estamos no Castro, no Overcast. Para você que gosta de ouvir nosso podcast, ouça-nos e siga-nos em sua plataforma favorita. Nós ficamos por aqui, voltamos no mês que vem. Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau.